A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu sou o pastor Rafael Rossi, sou dirigente da Igreja Assembleia de Deus, Campo de Campinas, no setor Parque Alvorada, e esse é o nosso podcast Vida Cristã. Neste espaço, nós dialogamos temas importantes para a nossa vida cristã, que nos ajudarão, que nos instrumentalizarão a conduzirmos-nos de maneira bíblica, de maneira condizente com a vontade do Senhor aqui revelada, até o dia que Ele volte para buscar a sua amada noiva. E neste quinto episódio, nós vamos falar sobre o caminho da salvação, respondendo a uma pergunta vinda da parte de nossos irmãos. Veja que pergunta interessante. Como alcançar a graça para ser salvo e ir para o céu? Bom, primeira coisa que você precisa saber é que nós temos, dentro da teologia protestante, nós temos algumas visões acerca da doutrina da salvação, principalmente uma vertente arminiana e uma vertente calvinista. Eu não tenho tempo aqui para esgotar cada uma dessas vertentes, mas eu te aponto que nós, como cristãos protestantes pentecostais clássicos, como a Assembleia de Deus, nós entendemos como mais coerente com a palavra de Deus a visão arminiana. E por que estou dizendo isso? Porque para construirmos uma resposta a esta pergunta, nós teremos que definir posições, e definir posições de maneira clara e fundamentada na palavra de Deus. E aí eu começo a trazer a resposta buscada aqui pelo nosso irmão ou pela nossa irmã. Primeira coisa, como alcançar a graça? Eu preciso te adiantar que você não vai alcançar a graça, porque a graça ela é preveniente, ela vem antes, é a graça que nos alcança, né? E isso é muito importante de já se estabelecer aqui como alicerce para a nossa resposta. O texto talvez mais conhecido das Sagradas Escrituras, João 3,16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, quem tomou a iniciativa de amar o mundo, de evidenciar o seu amor ao mundo, foi Deus. Não fomos nós que tomamos a iniciativa. A graça parte de Deus. A graça não parte de nós. Nós não vamos alcançar a graça. Nós seremos alcançados pela graça. A graça vem antes da nossa decisão humana. É a graça que torna possível que nós manifestemos essa decisão de crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. A graça é preveniente. Veja, por que esse alicerce é importante? Veja, nós estávamos num estado, outrora, antes de Cristo, de depravação total. É a ideia do pecado original. Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz claramente que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja, todos pecaram. A humanidade estava em pecado. Em pecado nascemos. Em pecado fomos concebidos. De modo que Deus, evidenciando a sua graça em Cristo, nos alcança e torna possível que mesmo nós que antes estávamos pecado com o nosso intelecto, a nossa mente, o nosso ser por completo dominado pelo pecado, nós então, a partir dessa graça salvífica, podemos responder de maneira positiva a esta graça. O Espírito Santo vai atuar convencendo a nós, ao mundo, do pecado, da justiça e do juízo. É o que consta em João capítulo 16, versículo de número 8. E aí, a nossa resposta de fé é que nos fará alcançar a salvação. Aqui eu quero ler integralmente o texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé.
por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus, é favor imerecido de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ora, a partir do momento que a graça torna possível uma resposta positiva da parte do homem, mesmo que ele estivesse em um estado de depravação total, nós manifestamos essa fé. A fé é a resposta humana à graça de Deus, e é neste momento que nós somos salvos. Repito, pela graça vocês são salvos mediante a fé. A fé é a resposta que nos faz obter a salvação. Mas não podemos parar por aí, porque nós precisamos, e a pergunta, né, ela tem duas partes, porque ela pergunta como alcançar a graça e depois ir para o céu. Para nós chegarmos lá, né, nós precisamos perseverar nessa salvação. E aí eu quero fazer a leitura também de um outro texto no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 13, vai nos dizer: aquele, porém, que ficar firme, em outras versões diz, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós precisamos perseverar nesta fé. Nós cremos que o homem, ele pode apostatar da fé. Se você quer entender a apostasia, veja o nosso primeiro episódio. O homem pode abandonar aquilo que cria. O homem pode desertar conscientemente da fé outrora manifestada em Cristo Jesus. Então, para alcançarmos os céus, naquele glorioso dia do Senhor, nós precisamos perseverar nessa salvação. E nós precisamos perseverar não de uma maneira estéril, não de uma maneira passiva, omissiva, negligente, muito pelo contrário, nós precisamos perseverar frutificando, manifestando que realmente tivemos uma vida transformada por esse evangelho gracioso. A doutrina de Tiago, a epístola tiaguina, Tiago capítulo 2, versículo 17, vai nos evidenciar que a fé sem obras, ela é morta. E não no sentido de que você precisa das obras para ser salvo, mas no sentido de que uma fé verdadeiramente existente, ela é viva, e sendo viva, ela frutifica, e sendo viva, ela produz frutos de vida, e sendo viva, ela produz frutos de justiça. O crente salvo vive em santificação, guiado pelo Espírito Santo, manifestando as obras que são pertinentes ao Espírito e não mais as obras pertinentes à carne. Então eu espero que tenha contribuído com a tua vida cristã. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o like, compartilha, se inscreva aqui no canal da nossa igreja e vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.